Na aula de ontem, né, a gente começou a abordar o conceito, né, de primeiros socorros, quais suas finalidades, né, quais as atitudes do condutor, mesmo se ele for um condutor leigo, né, quais são os procedimentos que ele deve fazer, como deve proceder, né, e todas essas questões envolvendo aí primeiros socorros, e agora a gente vai abordar a partir de aqui sobre o exame primário ou a avaliação inicial, que foi até uma parte importante do que a gente viu ontem, né? Onde a gente percebe que são atitudes aí e procedimentos que o condutor, mesmo que for um socorrista leigo, pode estar tomando ali para ajudar uma vítima, né, que se encontra em perigo ali no trânsito. Então, são procedimentos esses que a gente toma precavendo, né, os sinais vitais ali da vítima, fazendo com que eles permaneçam estáveis até, de fato, a chegada do socorro especializado, né? Quando uma pessoa ela não consegue ali, né, normalmente, tomar conta, né, da própria segurança. Então, a gente vai fazer esse rápido exame, observando uma sequência padronizada, né, corrigindo imediatamente os problemas que podem estar sendo observados na vítima. Então, esse exame primário ou avaliação inicial, ele traz o seguinte, no item A, vias aéreas com controle da coluna cervical. No item B, respiração, a gente pode verificar a respiração através de ver, ouvir ou sentir, para ver se a vítima está respirando. Muitas vezes não é uma parada respiratória, né? Pode ser algum corpo estranho, algum projétil, algum tipo de corpo que esteja bloqueando ali as vias aéreas, obstruindo o fluxo de ar, fazendo com que a pessoa, né, vá a ter ali, consequentemente, o cessar do fornecimento de oxigênio até os pulmões, levando em conta, né, que isso, quanto mais tempo dá, vai gerar, claro, a parada respiratória da vítima, gerando outras complicações também. A gente tem aí no item C, circulação em grandes hemorragias, vamos abordar esses tópicos, e no item D, o estado neurológico da vítima, pancadas na cabeça, estado de choque, entre outras coisas importantes, e dicas de como lidar, né, diante dessas situações. A gente tem a questão do item E, que é a exposição da vítima, né? Muitas vezes a vítima pode ser exposto a chamas, pode ser exposto ali a objetos que possam estar transfixados no corpo, é, substâncias corrosivas, as ferragens dos próprios veículos, né? Substâncias tóxicas, enfim, substâncias essas que expõem a integridade física da vítima, fazendo com que gere várias lesões aí totalmente sérias e complicadas de se lidar diante de um acidente. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai observar aqui que a gente vai falar da parada respiratória. O que é a parada respiratória? A parada respiratória é o cessar do fornecimento de oxigênio aos pulmões. Ela pode acontecer de duas maneiras, por asfixia, afogamento e envenenamento, tá? E etc. Ou seja, acontece dessas maneiras, mas acontece também por contração muscular. O que seria contração muscular? Seria uma pancada muito forte na região do diafragma, onde o diafragma é um dos órgãos que compõe todo o sistema respiratório, né? Ela não tem o contato direto com o ar, mas apesar de não ter o contato direto com o ar, ela é muito importante porque ela vai fazer a expiração, né? E a inspiração, os movimentos ali de expandir, né? Quando o ar está entrando ou saindo dos pulmões, e ele é muito importante. Quando você recebe uma pancada muito forte ali no diafragma, você não vai conseguir respirar. Quem já tomou aquela pancada forte no estômago, ali na barriga, né? Na região próxima ao diafragma, sabe o quanto é difícil respirar. Isso é muito perigoso, porque essas contrações muscular vai levar ao cessar do fornecimento de oxigênio. Isso pode levar, claro, ao estado de inconsciência. A vítima vai perder oxigênio ali no cérebro, vai perder a consciência. No estado de consciência, a gente sabe que pode gerar vários problemas, como, por exemplo, sequelar ali, né, o teu sistema nervoso. Enfim, a gente está vendo aí o que é a parada respiratória. Aí a gente percebe que em acidentes de trânsito normalmente vai ocorrer por dois motivos: contração muscular e também por obstrução das vias aéreas. Então, ocorre em razão da pancada sofrida no diafragma. Quais são as atitudes que a gente pode tomar com a questão da contração muscular? A gente pode afrouxar a roupa da vítima na região do pescoço, no peito e da cintura, né, para favorecer ali a presença e a passagem, né, do oxigênio para que não fique obstruído. Então, a gente mantém a circulação do ar corrente, a gente vai alongar os membros superiores e inferiores da vítima. Claro, só faz esse alongamento se você já constatou que não há fraturas, né? Rupturas aí da estrutura óssea
da vítima, né? Porque se ela está sobre lesões com fraturas, então a gente não vai movimentar a vítima, né? Isso vai agravar ainda mais a situação. Se for uma fratura interna, né? Pode ser perigoso porque pode acabar perfurando, dependendo do tipo da fratura, perfurando um órgão vital, fazendo com que a vítima tenha hemorragia interna, levando a outras consequências, levando ela a óbito aí, momentaneamente, instantaneamente, na verdade, né? Então a gente pode estar fazendo isso com os membros, constatando que não haja fratura, para descontrair a musculatura, facilitando, claro, a passagem de oxigênio. Uma das coisas muito importantes que facilita o oxigênio chegar até o cérebro, né, até a região do encéfalo, é elevar as pernas cerca de 30 centímetros. Isso ajuda bastante a oxigenar o cérebro. Sobre a questão da obstrução das vias aéreas, relacionadas à boca, nariz e garganta, pode ocorrer por materiais como próteses dentárias, secreções, sangue, né, coagulado, né, aquele sangue já parecendo uma borra de café, onde ele vai engrossar, endurecer um pouco, né, e ele vai obstruir a passagem, né, do fluxo de ar nas vias aéreas. Então, alguma coisa que a vítima pudesse estar comendo, né, um chiclete, uma comida ali que pudesse estar obstruindo também a passagem da garganta. Então, a gente vai promover a imediata desobstrução e vai continuar observando os sinais vitais, claro, observando se a vítima está respirando, verificando ali a sua pulsação no pescoço, na artéria carótida, e é muito importante aí tomar as atitudes corretas, tá? Claro, se você vai retirar qualquer tipo de corpo estranho que se encontre aí nas vias aéreas da vítima, principalmente na garganta, é necessário que você utilize de equipamento de proteção, né? O EPI, equipamento de proteção individual. Nesse caso, a gente está falando, né, da luva, para que você, como sempre, não tenha contato direto com o sangue, com fluidos corporais, porque assim você pode acabar contraindo aquelas famosas doenças infectocontagiosas que a gente já mencionou diversas vezes. Então você pode estar fazendo o quê? Abrindo a boca da vítima para retirar esses prováveis corpos estranhos, essas secreções, esses pedaços de alimentos, esses dentes quebrados, né, que podem estar ali obstruindo a passagem, e sempre tendo cuidado, pessoal, para não fazer movimentos desnecessários com a coluna cervical, porque se você danificar ali a estrutura da coluna cervical, né, onde passa a medula espial e ela danificar, isso vai fazer com que você perca a comunicação dos neurônios, né, entre a medula que vai para o sistema nervoso periférico, que basicamente te dá ali a movimentação dos membros superiores e inferiores, fazendo com que o paciente, o acidentado, a vítima, ficasse tetraplégico ou paraplégico, dependendo de onde seja o dano na medula, né? Então é muito perigoso você tomar ou fazer movimentos bruscos ali com a cabeça da vítima, né? Então é sempre importante tomar muito cuidado. Você percebe que aqui na imagem ele faz uma pequena elevação aqui, ó, né, da região do queixo. Essa elevação, ela abre a região aqui da epiglote, facilitando a passagem de ar quando é soprado, quando você está fazendo insuflação. Professor, a insuflação é um movimento que está aqui, um procedimento, né, que a gente vê até em muitos casos aí de acidentes, só que a insuflação, pessoal, ela é um procedimento que está obsoleto, mas ela entra aqui como um procedimento padrão, né, em caso de parada respiratória, mas ela está absoluta, porque você vai estar tendo contato direto com o fluido corporal da vítima, que é a saliva. O certo mesmo era você ter um equipamento como boca-máscara, que está na imagem aqui embaixo, outros equipamentos que são mais adequados para tal manobra, né? Das insuflações, que é a ventilação aí pulmonar. Então, tomando essas atitudes, né? A gente faz a manobra também segurando firme a cabeça da vítima, né? Com os joelhos. Tem que solicitar um auxílio, apoiando com panos limpos, mantas, toalhas ali a cabeça da vítima para deixar a situação mais confortável, né? Então, a gente projeta esse maxilar para frente, agarrando bem firme, para manter a circulação do ar constante. Pessoal, deixa eu só verificar se não teve alerta de falta aleatória. Ok. E como a gente acabou de falar aqui, quais são as duas principais causas, né, da parada respiratória, contração muscular e a questão da obstrução das vias aéreas, a gente percebe que a gente pode perceber sinais e sintomas que vão identificar que a vítima se encontra numa situação bem complexa aí de parada respiratória, como, por exemplo, a ausência dos movimentos respiratórios, onde você pode constatar vendo, ouvindo ou sentindo se ela respira, a própria dificuldade de respirar, ela vai entrar no estado de cianose, né? Quando a gente está com algum problema, né, no nosso organismo, nosso corpo ele vai
gerar sintomas, sintomas esses que deixa claro que alguma coisa não está funcionando adequadamente. Por exemplo, quando a gente está sob ataque de vírus, bactérias, a nossa temperatura corporal tende a aumentar para tentar eliminar esses agentes infecciosos, né? E simultaneamente, ao momento que ela tenta eliminar essas substâncias, ela acaba matando você também, né? Aumentando a tua temperatura corporal. Isso faz mal para você também. No caso da parada respiratória, um exemplo mais tangível para esse caso é o estado de cianose, que faz com que a região, né, as extremidades do corpo, algumas regiões, comecem a ficar roxeadas, azuladas, né? Quem já viu uma criança, um bebezinho ali, perdendo oxigênio, ele vai ficar roxinho, né, perdendo ali, né, o cessar do oxigênio até os pulmões. Então, o estado de cianose é um sintoma, um sinal que a pessoa está tendo ali uma parada respiratória. Os lábios e unhas arroxeadas vão ser bem aparentes. Outra coisa que acontece é as pupilas também tendem a passar informações relevantes. As pupilas, elas podem ser hemióticas, midriáticas, né, anisocóricas, é, entre outros tipos de pupilas que a gente vai conhecer, pessoal, que são muito importantes, anisocóricas, enfim, a gente pode perceber que o estado de midríase significa que as pupilas vão estar dilatadas. Inclusive, a pupila dilatada no estado de midríase significa até um forte indício de parada cardíaca, mas ela também vai atrelar aqui a parada respiratória. Por quê? Porque se você está com parada respiratória, automaticamente vai haver outras complicações como a parada cardíaca, ou seja, a parada cardíaca leva à parada respiratória, como a parada respiratória vai levar à parada cardíaca, né? Uma é consequência da outra, vai, né, agravando quanto mais você se encontrar naquela situação. Então, é muito importante a gente realizar os procedimentos adequados, né? Então, no estado de parada respiratória, as pupilas ficam no estado de midríase, né, dilatadas. Quando você joga um foco de luz ali sobre as pupilas, as pupilas tendem a ficar no estado de miose, né, que é contraída. Por isso que a gente percebe que quando tem uma vítima deitada, vem o socorrista, joga aquele focozinho com a lanterninha, abre ali as pálpebras dos olhos, joga o foco de luz incidindo ali para saber se as pupilas vão ficar contraídas ou dilatadas. Se o foco de luz está sobre os olhos e as pupilas se encontram dilatadas, é um forte indício de parada cardíaca e, consequentemente, parada respiratória, chegando ali, claro, a uma situação precária que é a parada cardiorrespiratória, uma situação bem tensa de se lidar. Bom, dentro do exame primário, tá aí, ó, vias aéreas com controle da coluna cervical. A gente vai segurar a cabeça da vítima na posição em que ela estiver, a gente vai imobilizar assim a coluna cervical, a gente vai chamar. Se ela responder normalmente, é porque as vias estão boas, né? Se ela responde adequadamente, as vias estão boas. Bom, o corpo, ele vai tentar, né, se proteger de certas situações. Por exemplo, você estava num restaurante com um amigo, esse amigo estava ali comendo uma bitolona de carne. Quando ele come, ele começa a ficar engasgado. Bom, a pergunta que você pode fazer para ele parece idiota. Você está engasgado? Parece idiota porque você está vendo, mas essa pergunta é importante por quê? Porque se ele ainda consegue responder, né, ainda sai um pouco de voz, significa que o ar ainda está passando e a carne vai sair sozinha, né? O corpo vai produzir ali a tosse que vai fazer com que a carne solte. Agora, se você pergunta e ele não consegue responder de forma alguma, aí sim é necessário que a gente realize ali aquela manobra de Helmut, né, que a gente pega ali, fica apoiado, né, de trás da vítima com o braço, né, apoiado ali abaixo do diafragma e fazendo o movimento, tentando expulsar aquele corpo estranho que está ali obstruindo o fluxo da garganta, né, passagem de ar. Então, quando você percebe que está no estado crítico, muitas vezes você dá aquele tapinha nas costas, né? Aquele tapinha nas costas não é indicado, porque teu corpo vai estar sobre adrenalina, né? E quando você está sobre adrenalina, querendo ou não, sem perceber, teu corpo dá um aumento de força exponencialmente. E essa força com a qual você vai dar o tapa pode acabar ali fraturando costelas, complicando ainda mais a situação. Então, você tem que saber realizar os procedimentos corretos com a vítima. Então, a gente percebe aí, se ela responder normalmente, é porque as vias vão estar boas. Se não, a gente vai ter que proceder com É bom essas as aulas. manobras de segurança. Estava prestando atenção hoje, eu estava fazendo reciclagem no YouTube, né? Uhum. Então, pessoal, o exame primário também podemos verificar a respiração através de ver, ouvir ou sentir. A gente vai examinar a respiração, vendo os movimentos do tórax, né? A gente vai ouvir e sentir aquele deslocamento de ar.
A gente tem aí as vias aéreas com o controle da coluna cervical, a respiração através de ver, ouvir ou sentir, para desobstruir de fato as vias aéreas e fazer com que a vítima não fique com parada respiratória. Bom, sinais típicos de parada respiratória e asfixia, estado de imobilidade respiratória, mais uma vez, cianose, né? Para ficar bem gravado. A vítima vai entrar no estado de inconsciência, a vítima com 3 a 5 minutos no estado de inconsciência pode levar ali a sequelas quando você conseguir, né, de algum modo reanimar. Senão, ela vai acabar, claro, falecendo. E a gente sabe que quem tem prioridade na prestação de socorro e será as vítimas inconscientes, né, segundo o nosso curso de primeiros socorros. Bom, o que é uma parada respiratória? Caso pergunte numa possível questão. Ausência de respiração com a presença de pulsação. Então, apesar de a vítima não estar respirando, ela ainda vai apresentar sinais de pulsação, só que ao decorrer que ela vai estar ali na parada respiratória, claro, a pulsação vai acabar diminuindo, fazendo com que a vítima entre em colapso, entrando na parada cardíaca. Bom, vamos falar aí das chamadas, das famosas pupilas, né? As pupilas podem cair o termo menina dos olhos, né? Porque ela é conhecida como menina dos olhos. E as pupilas é um ponto escuro no centro do olho, né? Como a gente pode ver. A gente pode ver as pupilas aí no estado de contraídas, assimétricas e dilatadas, né? Então a gente vai perceber que miose, as pupilas no estado de miose, é quando as pupilas expostas à luz, elas ficam contraídas. Então, quando elas são expostas às luzes, ela tem que ficar contraída. Esse é o correto. E as midriáticas é quando as pupilas ao escuro ficam dilatadas. Então, se você jogou um foco de luz sobre os olhos e as pupilas continuam dilatadas, é um forte indício de parada cardíaca. A vítima pode estar aí passando por esse infortúnio. E existem, claro, outros tipos de pupilas que a gente vai conhecer, né? A gente tem aí, observe, numa parada cardíaca as pupilas ficam dilatadas. Pode perguntar isso e a gente vai saber. Numa parada cardíaca as pupilas tendem a ficar dilatadas. Dilatadas é no termo midriáticas, né? No estado de midríase. A gente tem que saber por que pode cair essas nomenclaturas aí diferenciadas. Bom, trouxe mais aqui por curiosidade, tá? As duas que a gente precisa se atentar é mióticas e midríase, né? Midriáticas. Só que eu trouxe aqui algumas, como as isocóricas, que são as pupilas no seu estado normal, as mióticas, né? Que podem apresentar lesão no sistema nervoso central. Professor, quer dizer que as pupilas sempre contraídas é algo bom? Não. Se você também só vive, se as pupilas estão num estado de total miose, significa que pode haver uma lesão ali no sistema nervoso central. Isso vai ocorrer por uso abusivo de drogas, toxinas, né? Drogas como heroína, cocaína, entre outras dessa natureza. As midriáticas, né, vão provocar anoxia, hipoxia severa, o estado pode levar ao estado de inconsciência. Quando você está no estado de choque, as pupilas também ficam no estado de midríase, o estado, né, de parada cardíaca, e pode levar também a um TCE, né? E anisocóricas, o que são anisocóricas? São as pupilas assimétricas. Assimétricas é uma dilatada e a outra contraída, como a gente vai perceber aqui na imagem. A imagem não está tão, né, não está com muita qualidade, mas dá para perceber que uma está contraída e a outra está dilatada. Isso aí pode indicar que a pessoa está passando por um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e também um TCE. Então, é muito importante a gente ter essas noções. As mais comuns de cair, pessoal, e as que vão realmente cair, são as mióticas e as midriáticas, tá? Aí os dois termos é que possivelmente vão cair caso caiam questões dessa natureza. Bom, temos aqui, ó, havendo derramamento de combustível no local do acidente, a primeira providência será, bom, deverá ser. Esse aqui é um exemplo de questões que podem cair de assuntos que a gente já abordou, né? Em questão de derramamento de combustível, produtos inflamáveis, produtos perigosos, produtos corrosivos, enfim, dessa natureza. O que que a gente vai fazer? Desligar o motor do veículo. Claro, quando é que eu faço isso? Quando for seguro. Então, num acidente, quais vítimas têm prioridade de socorro? A gente já sabe, as inconscientes. Então, aqui são possíveis questõezinhas que costumam cair, né? Claro que hoje a gente vai fazer aí algumas questõezinhas relacionadas a primeiros socorros.
Pessoal, parada cardíaca. O que é a parada cardíaca? É a ausência de batimentos cardíacos, né? Ou seja, a não presença da pulsação. E como a gente deve proceder como a gente deve proceder, né, diante de uma parada cardíaca? Pessoal, aqui tem dicas. Só que, claro, você só faz aquilo que está ao seu alcance dentro do seu conhecimento. Você está vendo aqui algo teórico. Para fazer uma manobra como essa, é necessário que você tenha um estudo aprofundado, práticas, né? Saber como lidar, praticar com pessoas, né? E crianças, ter todo o treinamento adequado. Não é só uma aula teórica que vai fazer da gente um socorrista, né? Experiente. Mas aqui são dicas importantes, por quê? Porque pode cair na prova, né? Como é que a gente deve proceder, como é que a gente deve se posicionar, né? Como a gente deve avaliar a vítima. Então, são dicas importantes que vai servir para a prova teórica. Então, como é que a gente procede? A gente vai proceder da seguinte maneira. A vítima fica em decúbito dorsal sobre a superfície rígida, né? De rosto aí para cima. A gente vai localizar um ponto de compressão. Esse ponto de compressão fica bem aqui, ó, né, onde a gente está vendo essa marca, é onde fica o chamado osso externo, tá? Externo com S, não externo com X, que quer dizer, né, fora, né? Algo que está externamente. Então não confunda, tá? O nome do osso é com S. É o osso externo. Inclusive, se ele perguntar qual o nome do osso onde é localizado o ponto de compressões para a parada cardíaca, a gente vai responder sem medo que é o osso externo. Com S. Beleza? Então, a gente vai localizar esse ponto, né? A gente pode até localizar da seguinte maneira, se guiando aqui, ó, pela região da costela, ó, subindo, subindo, até chegar de fato ao ponto localizado, que é esse aqui, tá? Onde você realiza as compressões adequadamente ali sobre a vítima. Então, a gente vai usar, né, a base da mão, ambas que vão estar sobrepostas aí à vítima. A gente vai se posicionar no ângulo de 90 graus, né? Fazendo ali uma perpendicularidade aí, né? Um ângulo de 90 graus sobre a vítima. A gente vai deslocar aproximadamente 5 centímetros, né, o tórax da vítima. E diante disso, a gente vai fazer no mínimo 100 compressões por minuto, só que as manobras têm que ser feitas de maneiras ininterruptas. Então é sempre bom revezar com outro socorrista para que você evite a fadiga, evite o cansaço e diante das compressões você vai ficar avaliando e reavaliando a pulsação, né, e o estado da vítima a cada 2 minutos. E você vai persistir na manobra até a chegada do socorro especializado, caso você seja o único, né, ou um dos únicos socorristas que se encontram no momento. Então, essas são as maneiras adequadas de se lidar com isso. Pessoal, só que tem uma dica muito importante aqui, que é uma observação que diz o seguinte: a compressão deve ser rápida e forte. E essa força, ela vai depender da estrutura física da vítima, ou seja, em bebês a gente tem que utilizar apenas 2 dedos, né? O que é totalmente adequado. Por quê? No adulto a gente tem que usar mais força por conta da estrutura física ser mais, né, forte, muitas vezes mais rígida. A força, ela vai variar conforme, né, a estrutura física da vítima. Em bebê, se você aplicar a mesma força que aplica no adulto, você vai acabar, né, matando ela, esmagando ali seus órgãos internos. É isso, fica bem claro, né? Bom, parada cardíaca, a gente percebe que a parada cardíaca ela leva a um estado de inconsciência da vítima. Ela apresenta ausência de batimentos cardíacos, parada respiratória, porque o decorrer, né, da parada cardíaca vai, consequentemente, levar à parada respiratória, e entra também no estado de acianose, né, quando chega, claro, o sintoma da parada respiratória, né, que é as extremidades arroxeadas, azuladas, boca ali, entre os dedos. Vai haver dilatação das pupilas, as pupilas vão ficar no estado de midríase, né, midriáticas. Bom, massagem cardíaca, a posição do local da massagem, né, como a gente já viu, é feita sobre o osso externo, como a gente conheceu. E você pode seguir aqui, ó, pela região da costela, até localizar o ponto, né? E sobre o ponto você faz ali e aplica a massagem. Ele vai subindo aqui na imagem 1, chegou no ponto determinado, apoiou a mão sobreposta ao osso externo e pratica aí a massagem corretamente. Bom, pessoal, uma coisa muito importante, essa parte do slide, ela costuma cair bastante se tratando de parada cardíaca,
que é a reanimação cardiopulmonar. E a reanimação cardiopulmonar, pessoal, conhecida como RCP, é quando uma vítima apresenta os sintomas de parada cardiorrespiratória, que é basicamente uma das consequências mais sérias que você pode encontrar da vítima. É uma das mais sérias, né? Onde, né, constitui a ausência tanto de batimentos do coração e movimentos respiratórios ali providas do pulmão, né? Então, o que que a gente deve proceder? Se você tiver só um socorrista, no momento você é só um socorrista lá na hora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 30 massagens cardíacas a cada 2 insuflações. Tá sem Então, nenhuma, porque eu vou perceber nem sei que eu tô tentando por experimentar esse cocô lá. Então, eu vou perceber, pessoal, que eu tenho que fazer 30 massagens cardíacas a cada 2 insuflações. Então, eu vou fazer 30 e depois aplicar 2 insuflações, que é o chamado boca a boca, né? Bom, a gente está vendo qual é o procedimento correto, de 30 para 2 aí, a proporção, né? E se for com 2 socorristas? Se for com 2 socorristas, mais simples, você pode revezar o trabalho, você pode também atribuir uma tarefa para um e para outro. Em 2 socorristas, pessoal, a ordem aí vai ser de 5 massagens cardíacas a cada uma insuflação pulmonar. Então, não esqueça aí, com um socorrista é de 30 para 2, com 2 socorristas de 5 para 1. Isso aqui costuma cair se tratando da parada cardíaca, né? Parada cardiorrespiratória. Tem questões que abordam isso aí, para saber se você sabe qual é o procedimento correto com um ou com 2 socorristas, né? Em questão da quantidade de massagens e insuflações. Costuma cair. Então, ressuscitação cardiopulmonar tem aí a ventilação artificial, a técnica com uma pessoa, né, que é de 30 para 2, e tem aí a técnica com 2 pessoas, que a sequência utilizada é de 5 para 1, 5 compressões a cada uma insuflação. E, claro, como a gente já viu, é feito isso de maneira ininterrupta, revezando para evitar fadiga e sempre verificando os sinais vitais ali da vítima se está em funcionamento. Bom, agora a gente vai falar de um tema bastante interessante também, que é a hemorragia. A hemorragia, pessoal, que um assunto bem tranquilo também, né, de se abordar. A hemorragia, que a gente sabe que ela pode ser de 2 maneiras, ela pode ser a hemorragia externa e a hemorragia interna. E a hemorragia nada mais é do que a perda de sangue devido a um rompimento de um vaso sanguíneo, né, que pode ser proveniente de uma veia, que pode ser proveniente de uma artéria, sendo da artéria é muito perigoso. Toda hemorragia, pessoal, ela tem que ser controlada imediatamente, né? Por quê? Porque a hemorragia vai fazer aquela perda abundante de sangue, né? E essa perda abundante de sangue não controlada pode causar a morte em minutos, principalmente se for de uma hemorragia arterial. Tem um caso muito interessante que aconteceu de um acidente, onde o condutor ele bateu de frente com uma árvore e o volante ficou preso entre as pernas, pressionando ali, né? A região das pernas, pressionou a artéria femoral dele. Quando estava pressionado e ele foi resgatado, o bombeiro, um pouco inexperiente, forçou um pouco a retirada dele. E quando forçou a retirada, a perna dele, né, que estava presa, estava tão presa ali por bastante tempo que quando foi forçada a retirada, uma das artérias ali da região, né, femoral rompeu. Quando rompeu, o bombeiro percebeu que em questão de 1 a 2 minutos, o cara já estava pálido, já estava desmaiando ali, né? Com a presença, com a falta de sangue, né? Fazendo com que apresentasse de fato aquela palidez e ele não entendeu na hora. Depois que foi feita ali a perícia, né? Que foi constatado que ele estava, né? Com a perda de sangue ali abundante. Então, é uma situação muito perigosa, né, pessoal, de se lidar aí, se tratando de hemorragia. Então, vamos ver aqui, ó. Inclusive, tem os tratamentos, né, e o que a gente pode fazer. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de uma artéria, veia ou vaso sanguíneo. Quando proveniente de uma artéria, chama-se hemorragia arterial. Quando a hemorragia arterial, o sangue, ele sai, aquele sangue mais vivo, né, aquele vermelho forte, e ele sai na medida da frequência da pulsação, né? Quanto mais forte a pulsação, mais sangue vai ser jorrado para fora. Então, ela é a mais perigosa e a mais difícil de ser controlada. Se proveniente de uma veia, chama-se hemorragia venosa, né, que foi de uma veia. As hemorragias, pessoal, da venosa, ela sai geralmente com aquele sangue mais coagulado, parecendo aquela borra de café, né, mais pretinho, né?
mais grossinho, né? Tá coagulando ali o sangue. Então, as hemorragias, como a gente sabe, elas podem ser internas ou externas. A interna, só com profissional. Até com os profissionais é muito perigoso, muito tenso de se lidar. As externas, o condutor leigo, ele pode ali e terá medidas que ele pode ajudar a vítima, sim. Bom, a gente tem exemplo aqui de hemorragias, né? Bom, nas internas, a vítima vai apresentar sintomas como palidez, ânsia de sede, a queda de pressão arterial, a baixa da temperatura corporal. O socorrista deve limitar-se a lateralizar a cabeça da vítima, né, de maneira a evitar uma possível asfixia em razão da formação de coágulo sanguíneo nas vias aéreas. Ou colocar na posição lateral de segurança. Quando a gente lateraliza a cabeça, esse movimento de lateralizar vai evitar que a vítima não sufoque, né? Não entre no processo de asfixia por conta de sangue coagulado, obstruindo ali as vias aéreas. Então, se lateraliza, o sangue vai ser jorrado para fora, e aí as vias aéreas ainda ficam, né, desobstruídas, passando o ar tranquilamente. Então, é obrigatório o atendimento médico. Qualquer situação é obrigatório o atendimento médico, desde que apresente muito risco à vítima. Bom, ainda falando de hemorragia, a gente fala que nas hemorragias externas deve-se fazer uma compressão sobre o ferimento, utilizando uma compressa limpa, né? Um pano, tudo tem que estar limpo, pessoal, tudo tem que estar higienizado. Gaze, né? Para limpar ali a região da ferida, evitar a contaminação de bactérias, entre outros agentes infecciosos. Uma camisa, uma toalha, qualquer tipo de objeto que esteja limpo que possa realizar a limpeza ali na região do ferimento. Bom, uma observação muito importante que diz o seguinte, ó, nas hemorragias nasais, por exemplo, coloque a vítima com a cabeça abaixada para frente, então a cabeça fica abaixada para frente, e a gente vai fazendo uma compressão com os dedos, né, o polegar e o indicador. Você vai massagear com o polegar e o indicador as narinas da vítima por cerca de 10 minutinhos. Também é adequado fazer uma compressa encharcada de água gelada e aplicar essa bolsa de gelo sobre as narinas. Nesse caso específico de sangue pelas narinas, nem sempre é necessário atendimento médico, mas se persistir e ainda continuar o sangramento abundante, levar ao hospital. Observe, não é para utilizar de forma alguma as técnicas domésticas como colocar açúcar, sal, pó de café, cinza e outras coisas. Esses conhecimentos empíricos, né? Essas atitudes que são repassadas aí pela avó, tataravó, pela mãe, não são viáveis, né? São procedimentos inadequados, na verdade. A gente não deve realizar esses procedimentos aí. Como, por exemplo, em caso de quando há queimaduras, a pessoa colocava pasta de dente, colocava ali creme, pomada, isso aí é todo procedimento equivocado, né? Isso não faz bem ali para a situação. As técnicas de garroteamento e o torniquete, pessoal, fica atento a essas duas palavras, garroteamento e torniquete, só podem ser utilizadas por profissionais. Só que, assim, nas questões, tanto o torniquete quanto o garroteamento, elas são procedimentos ruins, procedimentos que você não vai utilizar de forma alguma. Até para os profissionais, é de caráter de exceção, né? Nem os profissionais costumam utilizar essas técnicas, só quando for realmente necessário e por um socorrista muito, muito habilidoso mesmo que consiga usar essas técnicas aí, sem fazer que, né, sem que perca ali um membro da vítima. A gente vai ver como é que é feito esse torniquete, o garroteamento, né? Então, é muito perigoso essas técnicas aí. Não deve ser feita. Se cair uma questão com esses termos, já sabe que é ruim, né? Já é algo inadequado. Bom, sinais e sintomas da hemorragia. Tá aí, ó. Sede. Se a vítima apresenta sede e ela pede água, você vai dar água? Não, não deve dar, em hipótese alguma, nada para a vítima beber, ingerir, nem dar remédio, antitérmico, qualquer coisa. Não pode dar remédio nem nada. Pulso alterado, logicamente, né? Ele pode estar fraco o pulso, ele pode estar mais acelerado, né? Ou quase imperceptível. Suores frios e abundantes, então muitas vezes é importante agasalhar a vítima. Palidez intensa, dor, confusão, agitação e irritabilidade, sangramentos provenientes de orifícios, né? Pode sair sangue ali pelas narinas, ouvidos, boca, enfim, nas regiões dos orifícios aí. Vômitos com sangue, né? Hematêmese. Bom,
O vômito com sangue geralmente pode ocorrer por conta de hemorragia ali na área do estômago, né, na região do estômago, onde a vítima geralmente apresenta, antes daquela perda de sangue, o enjoo, ela apresenta náusea, ela vai vomitar, e aquele vômito vem com aquele sangue, né, como se fosse a borra de café. Já é na hemorragia que pode acontecer nos pulmões, que é chamada de hemoptise, né, que é aquela tosse com sangue, pode ser aquela hemorragia dos pulmões mesmo, alguma hemorragia ali na região dos pulmões. Então, o que que acontece? O sangue sai pela boca, né, com aquelas gorfadas, né, e é naquele vermelho vivo, aquele tosse contínuo conforme a pulsação. Bom, tem vários procedimentos que a gente pode fazer quanto à hemorragia, pessoal, como, por exemplo, deitar a vítima com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, deixar a cabeça mais baixa que o resto do corpo. Você só faz isso, exceto, claro, se não constatar uma suspeita de traumatismo craniano ou fraturas nos membros superiores e inferiores, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas esse procedimento é muito importante de deixar a cabeça mais baixa que o corpo. Ajuda tanto quanto hemorragias, quanto também para o estado de choque. O que que posso fazer mais pela vítima nessas situações? Afrouxar a roupa da vítima, né? A região do pescoço, cintura, é muito importante. Região do peito também. Aplicar compressas frias ou gelo no local da hemorragia. Caso a vítima está saindo sangue ali pelas vias aéreas, né? Ou vomitando, lateraliza a cabeça da vítima para que ela não entre no processo de asfixia por conta desses fluidos. E sempre manter as vias aéreas desobstruídas, né? Verificando ali a respiração, a pulsação a cada minuto. Você vai persistindo ali, né? E vai fazendo tudo que está ao seu alcance dentro do seu conhecimento. Ano. Que a gente vai ver alguns tratamentos se tratando de hemorragia externa também. Vamos lá. Tem aí a técnica da pressão direta, né? Onde você vai pressionar a região do ferimento para estancar a saída de sangue, né? Temos aí o curativo compressivo. Temos aí a técnica do ponto de pressão. Temos aí a técnica da elevação, né? Deixar aí a gravidade fazer o serviço. Temos aí o torniquete. Pessoal, o torniquete entrou, mas ele é ruim. Ele entrou aqui, mas ele é algo ruim, tá? É uma técnica que pode ser usada, mas de caráter de exceção até mesmo para os profissionais. Nem é recomendado. Temos aí, deitar a vítima elevando as pernas em 30 centímetros, né? Isso ajuda o quê? Ao oxigênio chegar melhor ali na região do encéfalo, do cérebro, enfim. Se houver hemorragia na cabeça, a gente pode elevar o tronco, né? Deixar a cabeça mais baixa que o corpo, que é o que está aqui, ó. Cabeça mais baixa que o corpo. Isso aí ajuda tanto para hemorragias quanto para estado de choque. Bom, hemorragia é o ferimento no qual o sangue vermelho claro sai no ritmo da pulsação do coração, onde ocorreu, né, o corte. Pode ser arterial, né, que apresenta-se com fluxo contínuo sob baixa pressão e aquela coloração vermelha escura. E a venosa, né, proveniente da veia, existem ali, né, o sangue já coagulado, parecendo uma borra de café, e existem procedimentos na contenção e no controle, né, dessa hemorragia externa. Como a gente já viu, pressão direta, indireta, técnica da elevação do ferimento e curativo compressivo. Pessoal, tá aí, ó, técnica da pressão direta, com um pano limpo, né, utilizando-se de luvas, estando seguro, limpando o ferimento com gaze, né, para não infeccionar. Você pode pressionar a região da ferida para inibir o fluxo contínuo do sangue para fora do corpo. Curativo compressivo vai ter a mesma finalidade, onde você vai fazer um curativo, claro, com panos limpos, tiras limpas, tudo bonitinho, para também fazer o mesmo procedimento de comprimir o local, a região da ferida. Temos aí o ponto de pressão. Pessoal, o ponto de pressão é muito importante. Caso você conheça os pontos de pressão, você vai pressionar locais onde se encontram as artérias, né? As veias ali, né? Esses vasos sanguíneos, para você tentar inibir o fluxo e a passagem de sangue naquela região. Pô, porque os vasos sanguíneos nada mais são do que tubulações, é como se fossem canos, né? Os vasos sanguíneos. Aí o sangue flui bonitinho por aqui, ó. Se você vai apertar e bloquear a passagem, o sangue não vai passar, né? E assim, ela não vai sair aqui para fora do ferimento, né? Por conta que você está aplicando ali os pontos de pressões. Então,
Para isso que serve. Temos aí localização de alguns pontos de pressões, né, no pulso, na artéria femoral ali na virilha, a gente vai ver aí no pescoço, na artéria carótida, entre outras regiões aí, né, perto do tornozelo, no antebraço, né, e atrás aí dos joelhos também. Há vários pontos muito importantes que podem ser pressionados. Temos aí o ponto de pressão, tá, onde você pode fazer o curativo compressivo aplicando também o ponto de pressão direto. Tá aí a utilização do torniquete. O torniquete muitas vezes é utilizado em questão de amputação de membros, né? Que você tenta... você pega um pano com essa tira de pau aí, você vai apertando e isso vai comprimindo, né, a passagem de sangue para aquela região. Só que se você não afrouxar no tempo necessário, aquela região onde o fluxo de sangue não está indo pode acabar necrosando. E se ela necrosar, né, vai ficar difícil, né, a reestruturação daquela parte ou até mesmo a reimplantação de um membro. Pessoal, a chance de você reimplantar um membro que foi amputado do seu corpo de volta é de 90%. A chance de conseguir o reimplante com sucesso é de 90%. Só que assim, para que seja feito e tenha a chance de 90%, você tem que agir rápido. O membro que foi amputado, que foi retirado do corpo, tem que ser colocado num recipiente com gelo, né, dentro de um saco plástico, rapidamente. Lembrando que o corpo amputado não pode ter contato direto com gelo, né? Ele pode ser embebido de soro fisiológico, né? E levado imediatamente, né, para um pronto-socorro que vai realizar todos os procedimentos necessários. A chance de reimplantar é ótima. O que é difícil é manter a precisão na hora de, né, cuidar do membro que foi amputado e da vítima. Então, isso ajuda bastante aí a vítima a não perder o membro, né, permanentemente. Então, utilizar o torniquete somente em último caso, se a situação provocar o risco de perda de vida. Mesmo assim, né, de caráter de exceção, leva em consideração, como eu já falei, torniquete é algo ruim. Bom, hemorragia externa, tratamento, temos aí a técnica da elevação também. Temos aí, pessoal, elevar as pernas cerca de 30 centímetros, manter a cabeça mais baixa que o corpo, afrouxar as roupas, agasalhar a vítima, manter os sinais da vítima em fiscalização e funcionamento, né? Até a chegada do socorro especializado. Procedimentos iniciais, providenciar a segurança do local. Como é que a gente faz isso? Estacionando em local seguro, preferencialmente fora da pista ou após o acidente. Sinalizando, prevenindo os incêndios, se for fácil e seguro, desligar o motor do veículo do acidentado. Prevenindo descargas elétricas. No interior dos veículos, as pessoas estão seguras desde que os pneus estejam intactos e não haja nenhum contato com o chão, né? Febre e hipotermia, o que esses sintomas podem dizer para a gente? Bom, a gente sabe que a temperatura corporal é um dos sinais vitais que nunca varia de acordo com a idade, né? Não tem esse fator variante com a idade. Seja você uma criança, um idoso, a temperatura tem que se manter sempre constante ali entre 36 e 37 graus, como a gente já viu. Então, se a vítima apresenta temperatura corporal acima de 37, dizemos que ela está com febre. E se a temperatura estiver abaixo de 36, a gente sabe que é o estado de hipotermia. E o que a gente deve fazer nessas ocasiões? Bom, em caso de febre, desagale a vítima, né? Se possível, a gente vai dar um banho de imersão na temperatura corporal. A gente vai aplicar compressas frias na testa, nas axilas, no pescoço. Em nenhuma hipótese ofereça medicamentos antitérmicos, né? Você não sabe se a vítima tem alergia ou pode até agravar e piorar o estado que ela se encontra. Em caso de hipotermia, o oposto, né? Vamos agasalhar a vítima e mantê-la aquecida para que ela possa, né, voltar à temperatura corporal adequada. Bom, lesões na coluna. Pessoal, lesões na coluna, como a gente sabe, são lesões bastante sérias, que, em contrapartida, está relacionado também, né, à questão de fraturas, né? E o que é a lesão na coluna? Pessoal, a lesão na coluna, ela pode ser perigosa por quê? Porque a gente tem dentro da coluna vertebral, que são as vértebras, né, que são os ossos que
de certa forma, mantém a estruturação, né, física do corpo e também protege a medula nervosa. E essa medula nervosa, ela é analogamente parecida com um cabo telefônico, onde esses cabos telefônicos, onde essa estrutura, são milhões de fios lá dentro do seu interior, e ela nasce do cérebro, já é formada, né, no nascimento, e ela desce por dentro dos ossos ali da coluna vertebral, passando pelas vértebras. E cada uma delas emite um ramo de nervo e em relação ali a cada vértebrazinha, né? Cada fio que vai descendo. E esses fios, pessoal, eles tendem a compor, né, dentro do órgão, do músculo ali, levando ali informações através das células nervosas, que são os neurônios, né, levando todas as informações que passam pelo cérebro e vai até o sistema nervoso periférico, né, que é as extremidades ali do corpo. Então, é uma informação que vai contínua, né? O cérebro, ele é um mediador, ele pega, capta a informação e já manda novamente, né? Algo bastante rápido. Então, quando há um trauma na coluna, pode haver a ruptura dessa medula nervosa, dessa medula espinhal. E essa ruptura vai fazer com que a pessoa perca a capacidade de comunicação entre o teu corpo. Então, isso é muito perigoso. Faz com que a pessoa possa ficar paraplégica, né, tetraplégica, e isso é muito perigoso. Então, para diagnosticar possíveis lesões nessa região, a gente tem que provocar estímulos físicos na vítima, para testar sua capacidade de mobilidade, sensibilidade, caso você esteja suspeitando de lesão, né? A primeira providência é imobilizar a região do pescoço, né, utilizando para isso um colar cervical, mesmo que seja improvisado. Se necessário, a gente pode estar transportando a vítima, claro, de forma segura. Então, faça isso utilizando uma maca, pode ser improvisada, uma porta, uma tauba ou qualquer outro material que permita a imobilização total da vítima. Então, todo cuidado pode ser totalmente pouco, né, nessa situação, pois a lesão na coluna pode provocar os chamados traumas irreversíveis, que deixa a vítima permanentemente paraplégica. Muito perigoso. A gente pode diagnosticar os sintomas de lesão na coluna aplicando estímulos de dor físico na vítima, beliscando, né, áreas ali do corpo, pressionando algumas regiões ali abaixo do diafragma, mesmo que ela esteja ali no estado de semi-inconsciência, ela vai franzir a face, né, mostrando e sentindo, né, desconforto. Isso pode ajudar a perceber que ela ainda sente, né, tem sensibilidade corporal. Se você constatou que ela não tem, é um sério sintoma de que a vítima prejudicou ali a medula espinhal. Bom, se o acidente foi violento ou se a vítima recebeu alguma pancada forte ou ainda se sofreu uma queda, ela deve permanecer imóvel, mesmo que não apresente qualquer dificuldade de movimentação. Certo? Então, essa aqui é uma dica muito importante. Bom, agora a gente vai falar de fraturas. Pessoal, o que é fratura? A fratura, todo mundo conhece, né? Mas ela é a ruptura total ou parcial da estrutura óssea do corpo. As fraturas, elas geralmente fazem o quê? Uma separação de um osso ou mais ossos, né? Em vários fragmentos após um trauma, após ali um acidente, uma pancada muito forte. E a gravidade das fraturas, elas variam bastante. Algumas fraturas, elas podem se resolver espontaneamente, né? Sem chegar a ser diagnosticada com o tempo ali, o repouso necessário, enquanto outras vai acarretar até mesmo o risco de morte. E são, claro, de emergências médicas. Existem dois tipos de fraturas, pessoal. A fratura fechada, né, que é a fratura interna, e a fratura exposta, que é a fratura aberta, como a gente diz aí. A fratura aberta, ou a fratura exposta, é aquela onde o osso quebrado perfura a pele, né? A pele é rompida. E a fratura fechada, essa fratura que a gente está vendo aqui, ó, a gente vê que o osso não perfurou a pele, porém, você pode perceber a deformidade, né, da região aí dos membros. E essas regiões costumam, né, apresentar edema, né, que é esse inchaço proveniente com líquidos, né, fluidos ali, sangue, entre outros fluidos. Bom, fratura fechada, tá aí, né, quando o osso quebrado não aparece na superfície, isto é, quando não há uma ruptura das partes moles superficiais. E a gente vai já falar da fratura exposta, né? Só que você pode perceber que trouxe aqui três tipos de situação relacionada a fraturas, que é a fratura, o entorse e a luxação. Antes de eu falar disso, pessoal, só
Então, vamos falar aí das fraturas, entorses ou luxações. Pessoal, essas três são as lesões mais comuns em caso de acidente de trânsito, né? Quando você sofre uma pancada, uma das três aí pode acabar acontecendo. Então, qualquer delas deve ser tratada com a imobilização da região afetada, onde a gente faz compressas geladas no local para amenizar a dor e o inchaço, né? Aquele edema que vai ser característico na região fraturada. Em caso de fratura exposta, né, quando o osso rompe a pele e fica exposto, a gente vai fazer um curativo sobre o ferimento e proceder como nas fraturas fechadas também. Agora a gente precisa entender o que é, por exemplo, a fratura. A fratura a gente sabe que é a ruptura da estrutura óssea, né, que pode ser fratura aberta ou fechada. E o entorse, o que é o entorse? O entorse nada mais é do que uma distensão de uma junta ou articulação da ruptura parcial ou total ali de um ligamento. Não é uma fratura óssea, é uma ruptura, né? Pode ser parcialzinha ou total de um ligamento, né? Aí, de uma junção específica, né, da movimentação do corpo. Já a luxação, ela é o deslocamento dos ossos da sua articulação normal, da posição normal que ela se encontra. Por exemplo, temos aqui a região da clavícula. Quando ela sai da posição onde ela devia estar, né, não houve fratura, mas ela deslocou para outro lugar, isso se chama luxação, né? Ou seja, ela saiu da posição normal, né, com a qual ela deveria estar. Então, a gente tem aqui o exemplo aqui da fratura, o exemplo aqui do entorse e o exemplo aqui da luxação na região aqui do cotovelo, né, que saiu da posição em que ela deveria estar. Pessoal, observação muito importante, que é bem tranquila também, que não é adequada qualquer tentativa de recolocar o osso ou membro fraturado ali na posição normal. Você tentar, né, recolocar de qualquer modo, de qualquer maneira, o osso no lugar, que é bem óbvio, né? Bom, fratura aberta, exposta, a gente já sabe que o osso aparece ali na superfície corporal, rompendo a pele e a carne. A gente percebe aqui uma imagem muito forte, né, relacionada a uma fratura exposta, onde a gente procede, né, com limpando ali o ferimento com gaze, né, para tratar adequadamente e tentar conter a hemorragia, né, a perda de sangue abundante naquela região do ferimento e, se possível, fazer um curativo compressivo, né, e limpar sempre para não infeccionar a região. E encaminhar a vítima da maneira mais segura e confortável para o hospital mais próximo. Então, para tratar uma vítima de luxação, devemos fazer o quê? Aplicar gelo e imobilizar a articulação lá com as talas, né? As famosas talas, que é um procedimento. Em caso de amputação, o membro, né, foi amputado, a gente vai envolver o segmento amputado em plástico limpo ou atadura embebida em soro fisiológico e logo após colocar o membro em um recipiente com gelo. Lembrando que o membro não pode ter contato direto com gelo, né? Quando você está levando, porque senão isso pode acabar cauterizando ali, né, os ligamentos, fazendo com que seja também ineficiente a implantação, fazendo com que seja totalmente, né, inviável. Quanto ao uso do torniquete, podemos afirmar que é utilizado apenas por profissionais e mesmo assim em caráter de exceção. Tá aí, né? Está sendo gravada essa aula para enviar para vocês também, caso queiram rever. Sinais e sintomas de fraturas. Temos aí traumatismo, dor intensa, deformidade no local, creptar de ossos, vai gerar edema, hematomas, imobilidade, hemorragia. Tudo isso pode acontecer com os sinais e sintomas, né, relacionados a fraturas. Tratamento das fraturas. Podemos observar a imobilização, né, do membro com talas. A gente pode fazer evitando ali a movimentação excessiva. Não colocar o osso no lugar. Controlar a hemorragia. Cobrir possíveis ferimentos com gaze, né, para evitar infecções, no caso das expostas. Movimentar o menos o possível acidentado, né, cobrir a área lesada com um pano ou algodão, a fim de evitar lesões em áreas superficiais. Imobilizar o membro com talas ou apoios adequados, como uma tauba fina, você pode usar papelão, revistas dobradas, travesseiros, mantas dobradas, tudo para evitar, claro, né, a movimentação ali na região fraturada e até mesmo próximo às suas articulações,
para que não haja movimentação alguma. Então, ao amarrar as talas, pessoal, né, de apoio com as ataduras ou as tiras de pano, tem que ser de maneira bem firme, mas sem apertar, né, as talas. Sem apertar demais. Então, as talas elas devem ser amarradas acima e abaixo do local da fratura e das articulações próximas à área fraturada. Então, por exemplo, fraturei bem aqui na região da tíbia ou a fíbia aqui, né, no joelho, uma das duas. Aí você imobiliza toda a extensão da perna, né, pegando até mesmo essa parte da articulação aqui do joelho, né, para que não haja de forma alguma movimentação. Fratura aberta na exposta aí, a gente vai fazer um curativo protetor sobre o ferimento com gás ou pano limpo, a fim de evitar infecções. E se houver hemorragia abundante, né, sinal de que houve, além da fratura, ruptura dos vasos, procurando conter ali a hemorragia. Fratura no crânio, pessoal. Fratura no crânio é o quebrar ou fissura, né, da caixa craniana. Fratura no crânio são muito perigosos, né? São potencialmente muito graves, porque geralmente resultam em lesões cerebrais, e lesões cerebrais são muito perigosas, né? Se não corrigidas de imediato, vai causar de imediato a morte da vítima. Pancadas na cabeça, pessoal. Depois que há uma pancadinha que for, a vítima tem que estar sendo colocada em observação. Porque muitas vezes o problema não se apresenta de imediato. Pode ali, né, apresentar-se um pouco depois e pode ser tarde demais. Então, sintomas aí de fraturas no crânio. A própria lesão na cabeça, a perda de sangue ali pelos orifícios, né, pela boca, nariz ou pelos ouvidos, é um forte indício de pancada, ou uma fissura da caixa craniana. Tontura, desmaios, dor de cabeça, enjoo, vômitos, alterações ali também no tamanho das pupilas. As pupilas podem ficar ali no estado de anisocóricas, né, assimétricas, uma contraída e a outra dilatada. Então, tá aqui, ó, dor no local da lesão, deformidade do crânio, eliminação de líquidos ou sangue pela boca, ouvidos ou narinas, diferença no tamanho das pupilas, né, fica anisocóricas, sonolência, inconsciência, né? Tudo isso aí são situações. E o tratamento? A gente pode manter a cabeça levemente levantada, a gente pode afrouxar as roupas ali na região do pescoço, na cintura também, apoiar a cabeça em um local bem macio, confortável. Se houver ferimento, a gente geralmente cobre a cabeça da vítima com gás sem pressionar. Você vai enfaixar a cabeça sem comprimir áreas moles ou deprimidas ali da região do crânio. E nunca dê nada para a vítima comer o bebê, né? Em qualquer hipótese de acidente, nunca dá nada para a vítima comer o bebê. E vai ficar monitorando sinais vitais, né? A consciência, a respiração, a pulsação. Então, deita a vítima em decúbito dorsal, utilizar curativo compressivo com atadura, imobilizar a cabeça no pescoço e tronco, manter as vias aéreas desobstruídas, afrouxar as roupas, prevenir o estado de choque, aplicar compressas de gelo. Tudo isso são tratamentos em relação a fraturas. Bom, característica da fratura no crânio: lesão, ferimento no crânio, perda de sangue pelo nariz e ouvido, perda da consciência ou estado de semi-inconsciência. Temos aí característica da fratura da coluna vertebral: dormência e paralisia dos membros, dor no local, aquela dor acentuada e deslocamento das vértebras, né? Tudo isso aí são sintomas e características. Pessoal, a aplicação de bandagem, tá? Isso aqui é uma informação extra. Geralmente não vai cair muito sobre questão de bandagem, mas está aqui. O que é a aplicação de bandagem? A bandagem é o mesmo que ataduras. As ataduras ou as bandagens podem ser utilizadas para fixar um curativo, numa imobilização de fratura, ou conter provisoriamente uma parte do corpo, né, na falta ali de ataduras. Podem ser utilizadas tiras limpas de um lençol ou de outro tecido qualquer, né, quando você está aplicando a bandagem. Então, devem ser observados os seguintes procedimentos. A região deve estar limpa e os músculos relaxados. Começar a enfaixar da extremidade para o centro, né, de baixo para cima, e enfaixar da esquerda para a direita. A gente tem aqui alguns exemplos de como deve ser feito em regiões específicas a aplicação das bandagens. Amputação de membros, já falamos, mas está aqui para ficar mais fixado no coração, né?
Caso a vítima sofra amputação em qualquer de seus membros, o procedimento correto é pegar a parte amputada, colocá-la dentro de um saco plástico e rapidamente acomodar no recipiente com gelo. Não é adequado que o membro amputado tenha contato direto com o gelo, né? Sob o risco de queimar os ligamentos e impossibilitar a reimplantação. Vai totalmente inviável. A chance de reimplantar um membro amputado, pessoal, é de 90%. Só que para isso você tem que agir racionalmente, friamente, né? E com rapidez aí para salvar esse membro que foi, né, amputado, que foi, né, projetado para fora aí do seu local de origem. Queimaduras. Pessoal, queimaduras é bem tranquilo, né? Os assuntos sobre queimaduras. As queimaduras, elas têm 3 níveis, né? Primeiro, segundo ou terceiro grau. Bom, se a vítima estiver em chamas, o que que a gente pode fazer por ela? A gente vai usar um método de abafamento para conter o fogo. A gente vai retirar toda a roupa onde foi atingida, né, pelo fogo. A gente vai tirar toda aquela parte atingida pelo fogo, né, sem puxar as partes aderidas ao ferimento. Retirar também anéis, braceletes, pulseiras e outros materiais que possam apertar em caso do edema, né, inchaço. Cubra a queimadura com algo não aderente, né, plástico, e mantenha sob a água para amenizar a dor, né, imergido ali. E nunca aplique qualquer medicamento, pessoal. Queimaduras é uma situação bem séria mesmo sobre a vítima, né? As queimaduras são lesões bastante sérias, né, que são produzidas nos nossos tecidos, né? E ela pode variar conforme o grau. A gente tem que lembrar que em caso de queimaduras, as áreas mais críticas são as vias aéreas e as partes genitais e o rosto. São as partes mais críticas que, se for exposta aí às chamas, podem, né, ser bem tensas e complicadas. Pessoal, queimaduras são ferimentos causados pela ação de agentes físicos, que pode ser o calor ou o frio, e químicos, que são produtos corrosivos, né, que podem entrar em contato com a pele. A gente tem aí uma imagem, né, de uma pessoa que sofreu queimaduras. Sinais e sintomas de queimaduras. Bom, é bem evidente, né? A gente vai saber identificar tranquilamente. Bom, vai provocar ardência, inchaço, dor ao toque, região da pele avermelhada, lesões nos tecidos e roupas chamuscadas. Bom, a gente tem a classificação, né? Primeira classificação de primeiro grau. Pessoal, de primeiro grau, ela vai atingir a primeira camada da pele, que é a epiderme, e ela é um pouco superficial. Ela geralmente apresenta vermelhidão, né? De leve a intensa. Ela é bastante dolorosa, não forma bolhas e geralmente envolve, né, essa primeira camada da pele, que é a epiderme. E pode apresentar edema, né, que é o inchaço, sensibilidade ao toque, e ela tende a cicatrizar com mais facilidade. Tá aí, inchaço, dor ao toque e pele vermelha. Pele vermelha é característica de primeiro grau. Tratamento: aplicar água fria ou pano limpo e úmido. Classificação quanto ao segundo grau. Pessoal, o segundo grau, ela vai atingir a camada da epiderme e a derme, ou seja, ela vai aprofundar um pouco mais. Então, além de atingir a epiderme, ela vai atingir parte da derme. Já na queimadura de segundo grau, uma coisa característica que acontece é a presença de bolhas, porque os vasos da derme, né, mais profundamente, vão dilatar, e quando dilata, ela deixa escapar um soro dos tecidos que formam as bolhas. É extremamente dolorosa, aprende a secreção e, em hipótese alguma, estoure as bolhas, né? Então, provocador, vai ser bem avermelhado e tem a presença de bolhas. Aplicar água fria ou compressa limpa úmida, não furar as bolhas e evitar tirar as roupas das vítimas e não utilizar pomadas ou cremes. Bom, classificação quanto ao terceiro grau. A terceiro grau é a pior de todas. Por quê? Porque ela vai destruir toda a espessura da pele e vai atingir o tecido até a parte subcutânea. É tão agressiva de terceiro grau que ela tende, né, a chegar até os ossos, dependendo de como foi a queimadura, né? Ela vai apresentar descoloração, ou seja, vai carbonizar a vítima, né? Ou seja, fica aquela coisa meio branca, meio vermelho, meio cereja.
Então, vai destruir totalmente a pele, a epiderme, a derme. Vai ter aquela presença, né, da superfície seca, endurecida, né? É sensível ao toque, né? E muitas vezes não provocador, porque ela vai acabar cauterizando as terminações nervosas, né? Por conta da destruição dos nervos. Então, não vai ter ali aquela dor, mas é sensível ao toque. E geralmente expõe também tecidos gordurosos do corpo. Então, atingir a epiderme, a derme, a hipoderme, músculos, tendões e ossos, pode atingir, né? Caracteriza por apresentar coloração escura ou esbranquiçada, uma lesão seca, dura e indolor. É sem dor por quê? Porque cauteriza as terminações nervosas. O tratamento é hidratar a vítima com bastante água e a região da ferida também. Cobrir com um pano limpo, úmido e não aderente. Evitar tirar as roupas da vítima e, se possível, imergir a parte afetada. Bom, quando é queimaduras, né, esses danos à pele por reagentes químicos, a gente pode estar ligando para a Defesa Civil, como a gente já conheceu, esses telefones úteis, né, de socorro aí, que é 199. Se tratando de agentes químicos, você deve lavar a região afetada com bastante água, tirar o excesso do produto com água corrente, imergir a parte afetada e procurar socorro especializado. Então, a água para queimaduras vai ser o melhor tratamento. Importante: se a queimadura for muito profunda e maior que a palma da mão, convém procurar uma unidade hospitalar. Bom, vamos falar um pouco de convulsões, tá? Convulsões que podem acontecer com as vítimas são contrações musculares, aquelas involuntárias, né, e descontroladas em todo o corpo, a vítima vai ficar se debatendo, a vítima perde a consciência e cai. E, diante disso, ela vai apresentar os seguintes sintomas: lábios azulados, arroxeados, ou seja, estado de cianose, respiração curta, rápida e irregular, salivação em excesso, e, nesse caso, a gente deve proceder da seguinte maneira em casos de convulsões, porque tem questões que vai abordar a convulsão. A gente vai fazer o quê? Afastar os objetos próximos para que a vítima não se machuque. Pessoal, você tem que deixar a vítima se debater, tá? Você só vai limitar-se a segurar a cabeça, deixar a cabeça de maneira segura e confortável e muitas vezes lateralizar por conta da saliva em excesso para que ela não se asfixie, né, com a saliva. Então, lateraliza a cabeça e o corpo deixa se debater até que, no momento, ele vai cessar. E para que ela não se machuque, né, com objetos pontiagudos ou se corte ou tenha ferimentos ali, afaste os objetos para não se machucar. Coloque a cabeça lateralmente e proteja para evitar traumas em razão da movimentação excessiva. Não tente conter os movimentos da vítima e não dê nada para a vítima ingerir também. Se em 5 minutos não apresentar melhora, aí tem que procurar um médico. Né? Bom, o que fazer em caso de convulsões? A gente já sabe, colocar a vítima deitada em posição lateral de segurança, com um apoio abaixo, né, da cabeça para que não fique debatendo. Afastar os objetos próximos para que ela não se machuque e verificar se as vias aéreas estão, né, obstruídas, né, se não há ali chiclete, biscoito ou qualquer objeto que possa impedir a respiração. Então, eu quero mostrar para vocês agora essa chamada posição lateral de segurança. Olha como é que procede, levantando o braço esquerdo ali, né, formando uma perpendicularidade, colocando, né, sobrepondo o braço direito ali no osso externo, como a gente já conheceu. Depois, lateralizando a vítima, puxando ali na região do ombro, né, e atrás do joelho, de maneira segura e confortável. Colocando ela, enfim, na posição lateral de segurança, que facilita a respiração e evita, consequentemente, os engasgos. Estado de choque. O que é o estado de choque, pessoal? O estado de choque, ele vai estar relacionado a grandes lesões, hemorragia, fraturas, está relacionado a grandes lesões, né? Que é aquele estado que a pessoa fica em choque, né? Bom, é o estado de depressão do organismo em razão de falhas circulatórias. Então, a vítima vai apresentar os seguintes sintomas, ó, pele fria, pegajosa, suor abundante na testa e na palma das mãos, a pulsação fica acelerada, lábios e unhas ficam arroxeados, expressão de ansiedade, frio e tremores, palidez excessiva. Então, para controlar o estado de choque, faça o seguinte: procure identificar a causa que levou ao estado de choque, né? Pode ser hemorragia, lesões graves, uma abalo emocional também. Afrouxe as suas roupas e mantenha a vítima ventilada.
Coloque a deitada preferencialmente com os pés elevados cerca de 30 centímetros e a cabeça mais baixa que o corpo, facilitando e melhorando a oxigenação cerebral. Monitore os sinais vitais, o pulso e a respiração. Então, esses são os procedimentos corretos. Bom, tá aqui de novo, né? Pele fria e pegajosa, os sinais, né, do estado de choque e os sintomas. Suor abundante na testa e palma das mãos. Pulsação acelerada, porém fraca, quase imperceptível. Lábios e unhas arroxeadas, estado de cianose. Palidez e expressão de ansiedade. Calafrios e tremores. Tá aí, né? Seus sintomas. A gente já sabe o que fazer, né? Tá aí, muito importante. Deitar a vítima adequadamente, facilitar ali a respiração, verificar se não há possíveis corpos estranhos ali obstruindo os fluxos das vias aéreas e elevar as pernas ali em torno de 30 centímetros, facilitando e levando oxigênio para o cérebro. Bom, como a gente deve proceder com objetos que estão encravados no corpo, transfixados? Bom, caso haja esses objetos transfixados ao corpo, o correto é não remover. Apenas faça um curativo sobre o ferimento e encaminhe para o socorro especializado. Se o objeto estiver nos olhos, mesmo que seja apenas um deles, você vai cobrir os 2 olhos da vítima e, se possível, com gaze esterilizada e nunca proceda com a retirada do objeto, né, do corpo estranho transfixado ao corpo. Jamais remova. Contato com fios elétricos. Pessoal, acidentes envolvendo os fios elétricos, né? Em caso de colisões que resultem em um contato, você tem que isolar o local e não retire as pessoas de dentro do veículo. Não tente remover o cabo de eletricidade. Deixe isso para o pessoal especializado. Geralmente, o telefone mais indicado vai ser 193, que é aí do Combom, do Corpo de Bombeiros, para fazer, né, todo o procedimento e treinamento para o qual eles foram treinados para lidar com esse tipo de situação. Tem aqui um vídeo bastante importante que passa essas dicas, o que fazer. Seja você um condutor que sofreu um acidente ou uma pessoa que estava ali socorrendo. Quais são as providências adequadas a se tomar. Aí, né, pessoal? Procedimentos corretos a se fazer aí em relacionado a acidentes envolvendo fiação elétrica. Bom, e acidente envolvendo motociclistas? A gente vai manter a vítima em repouso, né? Você vai abrir ali a viseira e a jugular do capacete, né? Aquela presilhazinha. Porém, não remova o capacete em hipótese alguma, né? Vai ter algumas exceções que possibilita, bem como, por exemplo, tirar o cinto de segurança de uma vítima num carro. Vai ter exceções que permitem, né? Mas a gente vai ter que entender quais são essas exceções. Senão, tirando essas exceções, a gente nunca deve estar fazendo a retirada brusca e imediata de qualquer maneira da vítima, né, da situação. Porque tirar o capacete, pessoal, do motociclista é uma situação de alto risco, porque ele pode estar inconsciente, né, principalmente se ele estiver inconsciente. Por quê? Porque se você tirar o capacete de maneira inadequada, ou tirar, mesmo que ele esteja inconsciente, pode acabar danificando ali a coluna cervical, prejudicando ali a medula espinhal ali nessa região. Muito perigoso. Pode agravar o estado que ele se encontra. E não dê nada para a vítima ingerir, nem mesmo água, né, que pode interferir no atendimento hospitalar posteriormente. Bom, e o transporte do acidentado? Como é que eu posso fazer o transporte dele? Bom, primeiro esqueça a ideia de colocar a vítima no primeiro carro que passa e conduzi-la correndo para o hospital mais próximo. A gente já sabe disso. A gente tem que lembrar que uma vítima só deve ser removida do local do acidente se houver, de fato, risco real de desabamento, de incêndio, de explosão, afogamento ou outra situação de perigo iminente. Aí sim a gente tem que fazer de imediato, porque senão é muito perigoso. Caso seja totalmente inevitável, você tem que transportar preferencialmente a vítima numa maca, mesmo que essa maca seja improvisada. A gente pode utilizar de várias pessoas para fazer o manuseio dela, todos trabalhando em sincronia, procurando sempre minimizar o máximo possível os seus movimentos. Pode usar ali uma porta, qualquer tipo de objeto que substitua ou vire uma maca improvisada. Uma vítima tem o máximo possível imobilizada e as pessoas trabalhando em sincronia para que não haja, né, situações inadequadas. Aqui eu trago algumas regras sagradas, regras essas que, se você cumprir, você dificilmente vai errar qualquer questão relacionada a primeiros socorros, como, por exemplo, cuide da sua segurança em primeiro lugar.
Você tem que se abster do perigo. Proteja-se, evite contato com sangue ou secreções e use equipamento de proteção individual, que é o EPI. Boca a boca, somente com equipamentos apropriados e por pessoal treinado. Não ofereça ou aplique medicamentos. Não dar líquido para a vítima com suspeita de lesão interna, mesmo que ela peça. Não utilize as técnicas de garroteamento ou torniquete. Não mexa no membro fraturado, né? Limite-se a apenas imobilizá-lo. Evite remover a vítima, se inevitável, movimente a vítima o mínimo necessário com ela. Não retirar ou movimentar os veículos envolvidos sob a hipótese de prejudicar o trabalho da perícia. Se você segue essas regras sagradas aqui, que são a base, né, das informações e questões que vai cair de primeiros socorros, você não vai errar nenhum. Então, essa é a base e essas regras sagradas que a gente tem que aplicar. Então, a gente tem também algumas características do socorrista ideal, que é muito importante, onde o socorrista ideal sabe as suas limitações, ele não age com impulsividade, age apenas dentro do seu conhecimento e da capacidade, né, que ele encontra ali para ajudar a vítima. Ele vai ser solidário, ele não vai ser omisso, ele tem precisão nas atitudes, né, ele age racionalmente, ele não tem preconceitos, então ele vai ajudar qualquer pessoa que necessite ali de ajuda. Ele vai ser criativo, ele vai improvisar mediante a situação para beneficiar a vítima, mantendo ali os seus sinais vitais em atividade. E ele tem autocontrole, ele pode delegar funções e ajudar da melhor maneira, e tem capacidade de liderança. Então, essas são características de um socorrista ideal, lembrando que o socorrista não necessariamente precisa ser da área da saúde, basta ser um bom cidadão. Então tá aí, pessoal. Esse é o fim aí